Seja bem-vindo ao mundo marcial. Silat, às vezes é referido como uma arte marcial mortal, porque inclui técnicas que podem ser perigosas se usadas com intenção maliciosa. Essas técnicas podem incluir ataques a áreas vitais, asfixia e outros métodos de incapacitação. É conhecida por seus movimentos rápidos e fluidos, bem como sua eficácia em situações de combate. É uma arte marcial abrangente que inclui técnicas para golpear, agarrar, estrangular e treinamento de armas. Neste vídeo vamos ver a marcialidade das técnicas do Silat. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar o like e conferir a playlist com temas semelhantes com vídeos como este. Breve história do Pencak Silat. A história de Pencak Silat remonta a séculos. Foi desenvolvido na Indonésia, onde Silat é usado como uma palavra coletiva para artes marciais indonésias indígenas. Uma história oral da Indonésia e do sul da Ásia indica que esses estilos começaram com a chegada de Ajit Saka, o rei primordial de Java, que em seu auge, foi da Índia para Java. Ajit Saka era conhecido como um espadachim habilidoso e mestre de técnicas de mão aberta. Há muitas representações e registros da habilidade de Saka e seus soldados. A partir do sexto século, os estilos de Silat se desenvolveriam gradualmente. Durante o século XVII, as nações europeias começaram a ser expostas a estilos de Silat devido ao comércio de especiarias. Várias nações sob as ordens da Companhia de Comércio das Índias Orientais começariam a ocupar o sul da Ásia. Muitos nativos, que eram praticantes do Silat, lutariam contra os europeus invasores. Embora, através destes conflitos com as nações europeias, haveria uma proliferação de novos estilos de Silat. Moderno Silat. Em 1948, o termo Pencak Silat foi solidificado para agrupar os estilos de luta nativos indonésios. Juntamente com a criação da Associação Pencak Silat, IPSA, formado e ainda está em execução até hoje. Organizações como a IPSA começariam gradualmente a criar o Silat em um esporte de luta. Na Indonésia, Pencak Silat é ensinado em todas as escolas como um evento extracurricular. Pencak Silat está enraizada na cultura indonésia como um esporte nacional, bem como uma arte marcial nacional. Estilos de Pencak Silat. Existem centenas de estilos Pencak Silat que são praticados em todo o mundo. Seria quase impossível nomear todos os subgêneros de Silat, pois novos estilos estão sendo constantemente criados. Mais das centenas de estilos, eles vêm de 12 estilos específicos de Pencak Silat que são Betawi, criado em Jakarta, e é conhecido por seus movimentos rápidos e sutis. Minangkabau é um estilo Silat desenvolvido em Sumatra Ocidental, Indonésia. É conhecida por seus movimentos graciosos e gestos com as mãos. Javanês foi desenvolvido na ilha de Java, é conhecido por seus ataques poderosos e enfatiza a importância da autodefesa. Sunda, outro estilo de Silat que foi desenvolvido em Java Ocidental. Este estilo tem uma ênfase particular em submissões e movimentos circulares. Bali tem ênfase no trabalho de pés dinâmico e movimentos acrobáticos. Simandi é um estilo de Silat em Java Ocidental que tem ênfase em contra-ataques. Perisai Diri foi desenvolvido para situações de autodefesa da vida real. Tapak Suci, um estilo de Silat que inclui aspectos espirituais, meditação e manipulação de energia. Serak, um estilo Silat conhecido por suas técnicas de proximidade e movimentos circulares únicos da mão. Harimau, também conhecido como Tigre Silat, é inspirado nos movimentos de um tigre, como no estilo Kung Fu. Bukti Negara foi desenvolvido por Dainon Sato nos Estados Unidos, um amigo e aluno de Bruce Lee. Kuntal Silat mistura técnicas do Kung Fu chinês com Pencak Silat. As técnicas de Pencak Silat. As técnicas de Silat abrangem uma ampla gama de métodos exclusivos de golpes e técnicas de manipulação articular. Essas técnicas são projetadas para incapacitar um oponente de maneira eficiente e eficaz, enfatizando o uso de alavancagem e mecânica corporal. Métodos de ataque. Silat emprega uma ampla gama de técnicas de golpe, cada uma projetada para maximizar a eficiência e eficácia em situações de combate, incorpora padrões intrincados de trabalho de pés, que permitem aos praticantes se moverem de forma rápida e imprevisível.
permitindo-lhes evitar ataques e mudar rapidamente de ângulos para golpear. O trabalho de pés do Silat difere de outras artes marciais, porque concentra na atenção 360 graus de ataque e defesa. Os praticantes de Silat são treinados para utilizar uma ampla gama de golpes, como cotoveladas, joelhadas e técnicas de mão aberta, que são desferidos com precisão e velocidade para atingir áreas vulneráveis do corpo do oponente. Golpe com armas. Silat também inclui técnicas para usar armas tradicionais. Uma das mais famosas é o carambe, uma pequena lâmina curva, e o sarong, um pano usado na cintura, para aprimorar capacidades de ataque e a eficácia geral do combate, e várias outras armas como bastões e facas. Treinamento e prática em Silat. As aplicações práticas do Silat no treinamento moderno enfatizam sua adaptabilidade a situações reais de autodefesa e eficácia no combate, exigindo treinamento dedicado e rigoroso para dominar suas técnicas e princípios intrincados. O treinamento em Silat abrange tanto o condicionamento físico quanto o foco mental, garantindo que os praticantes estejam bem preparados para qualquer confronto. Condicionamento físico. O treinamento Silat envolve uma combinação de exercícios de força, flexibilidade e resistência para desenvolver os atributos físicos necessários para uma autodefesa eficaz. Os praticantes participam de vários exercícios e sessões de sparring para desenvolver agilidade, velocidade e reflexos, cruciais para a execução de técnicas do Silat com precisão. Foco mental. Silat dá grande ênfase à disciplina mental e ao foco. Os praticantes passam por treinamento mental para manter a calma sob pressão e tomar decisões em frações de segundo durante os confrontos. Técnicas de meditação e respiração são frequentemente integradas ao treinamento para aumentar a concentração e a consciência situacional. Através da prática consistente e disciplinada, os indivíduos podem desenvolver a perspicácia física e mental necessária para aplicar eficazmente as técnicas do Silat em cenários do mundo real. Aplicação em combate. Os princípios do Silat para executar técnicas com eficácia e superar os oponentes. Enfatiza a aplicação prática de técnicas de autodefesa. Alguns princípios-chave são: fluidez de movimento, esforça por transições suaves e contínuas entre técnicas, o que permite responder de forma rápida e eficiente. Economia de movimento. O objetivo é conservar energia usando apenas os movimentos necessários, maximizando a eficácia e minimizando o desperdício de esforço. Adaptabilidade. Aprender a se adaptar às técnicas em diferentes situações e adversários, garantindo as estratégias de defesa pessoal permanecendo eficazes em qualquer cenário. Uso de alavancagem e mecânica corporal. Aproveita os movimentos do oponente e utiliza a mecânica corporal adequada para gerar o máximo de potência e controle. Ângulos e técnicas rotacionais. As técnicas de combate de Silat, particularmente as técnicas de rotação, são algumas das armas mais poderosas do seu arsenal. Ângulos e técnicas de rotação são usados pesadamente em Silat como uma forma de criar aberturas para golpes e arremessos. Ângulos podem ser criados com seu próprio corpo, ou usando o corpo do oponente contra eles para criar uma abertura para um ataque ou queda. Como no jiu-jitsu brasileiro, os praticantes de Pencak Silat são ensinados técnicas projetadas para quebrar as articulações. As técnicas de rotação incluem ataques giratórios como chutes e socos, mas também incluem rasteiras e arremessos onde você usa seu impulso para desequilibrar seu oponente antes de completar um ataque. Um bom praticante está sempre preparado para o pior cenário possível. Isso significa que deve ter um plano para se defender se as coisas derem errado, como uma arma ou faca. Você não pode confiar em seu oponente ser um cara legal e não tentar matá-lo, então é uma boa ideia ter um plano de contingência. Sistemas de graduação. Não existe um sistema formal de graduação usado em todas as formas de Pencak Silat. Cada um dos vários estilos usa seu próprio sistema de graduação. Alguns dos tipos de sistemas de graduação incluem uniformes e acessórios. Alguns estilos Pencak Silat usam uniformes e acessórios diferentes para separar a classificação dos alunos. Pode ser qualquer coisa de diferentes uniformes coloridos, desenhos ou emblemas. Títulos e nomes. Alguns estilos usam nomes e títulos diferentes para indicar o nível do praticante. Relacionamento guru-estudante. Como em vários estilos de Kung Fu, muitas formas de Pencak Silat têm um relacionamento guru-estudante. O mestre ensinaria seu estilo ao aluno por anos até que concedesse ao aluno o título de professor.
Reconhecimento oral e tradicional. Em algumas comunidades, os professores do Silat criarão um evento para reconhecer um aluno. Eles muitas vezes têm que ensaiar e demonstrar suas habilidades antes que seu professor os promova. Competições de Pencak Silat. Como existem inúmeros estilos de Silat praticados em toda a Malásia e no mundo, eles têm diferentes formatos de competição. As competições têm critérios semelhantes. Sistemas de pontuação. Os pontos são concedidos para técnicas bem-sucedidas, incluindo golpes, arremessos e quedas. Equipamento. Os atletas de Silat geralmente usam seus uniformes de competição, luvas e equipamentos de proteção como caneleiras. Os atletas são separados por classes de peso em todas as formas de competição Silat. As competições de sparring Silat são compostas de um formato redondo. Em qualquer lugar de 3 a 5 rodadas que duram entre 2 a 3 minutos cada. As competições geralmente ocorrem em um ringue ou um tatame grande, como uma competição de karatê ou jiu-jitsu. Há maneiras de ganhar uma partida de Pencak Silat inclui nocaute, pontos ou uma decisão de arbitragem. Os competidores devem obedecer a um código de conduta e mostrar respeito aos seus oponentes e funcionários. Qualquer sinal de desrespeito pode levar a uma desqualificação imediata e possível suspensão. Técnicas ilegais. Em competições de Silat, golpes na virilha, nos olhos e na parte de trás da cabeça são proibidos. As competições são supervisionadas por um árbitro e juízes sentados ao lado da tabela de pontuação. Como no boxe tailandês, algumas formas de competições de Silat terão música tradicional tocando, juntamente com danças cerimoniais. Campeonato Mundial Pencak Silat. Desde 1982, o Campeonato Mundial Pencak Silat foi colocado pela Persila, a principal organização Pencak Silat do mundo. Eles fazem essa competição a cada 2 anos, que ocorre predominantemente em Jakarta, na Indonésia. Malásia, Singapura e Tailândia também receberam o Campeonato Mundial Pencak Silat. O Silat viu um aumento na popularidade durante a década de 2010, graças ao sucesso do filme Operação Invasão, que segue um policial indonésio que usa suas habilidades Silat para derrotar os traficantes. Silat é uma arte marcial que tem suas raízes no Sudeste Asiático, com uma variedade de estilos e técnicas que se concentram tanto em autodefesa quanto em condicionamento físico geral. É um sistema de autodefesa altamente eficaz que pode ajudar os profissionais a desenvolver as habilidades e a confiança para se proteger em uma variedade de situações. O treinamento em Silat também oferece inúmeros benefícios para a aptidão física, incluindo força, resistência, flexibilidade e coordenação aprimoradas. Além disso, o Silat também pode melhorar o bem-estar mental e emocional, ajudando os profissionais a desenvolver disciplina, foco e controle emocional. Obrigado por ter chegado ao final do vídeo. Considere ver mais vídeos no canal. Curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.